Bom, eu sou Patrícia Teixeira, sou psicopedagoga. Já há algum tempo eu tenho acompanhado assim, grupos de jovens aqui da nossa arquidiocese, os movimentos juvenis mesmo, né? Eu próprio colaboro com o setor da juventude, para ajudar na formação, enfim, no acompanhamento, né, de vocês. Eu gosto demais de trabalhar com jovens, né? Fui jovem de grupo de jovens, construí minha família, inclusive tenho amigos de toda uma vida a partir da época que eu fazia parte de grupos de jovens. Então eu dou muito valor assim a cada jovem que participa, que está aí, né? Tá bom? Então sintam-se primeiramente muito acolhidos, né? É uma alegria estar com vocês, tá bom? Foi solicitado para falar sobre aquele que busca a verdade, busca Deus, ainda que não saiba. Essa frase é de Edith Stein. Edith Stein, canonizada na Igreja Católica como Santa Teresa Benedita da Cruz, tá? Falar um pouquinho dela, então, antes da gente partir para o conteúdo desta frase, né? Essa frase aqui na Jage, ela tem uma proposição de se vincular ao 8º mandamento, não levantar falso testemunho, né? Então nós vamos falar um pouquinho da verdade e usando essa autora então como guia, né? Edith Stein é uma filósofa contemporânea. Ela nasceu em 1891 e morreu em 1942 em Auschwitz, né? Ela tem ascendência judaica, alemã, né? Uma das primeiras universitárias da Europa, de mulheres, né? A segunda doutora, né, da Alemanha. Então é uma personalidade que tem todo um viés de aliança entre a fé e a razão. Ela quis entender as coisas, né? Ela quis viver aquilo que ela buscava entender, né? Para estar em a compreensão e a vivência da fé eram sempre muito interligadas, né? E para nós eu acho que isso nos diz muito aos dias de hoje, tá? Então por isso nós falamos que Stein ela tem uma filosofia, uma antropologia, uma teologia muito enraizada na realidade, né? Com os olhos para o céu, mas para a realidade. Eu não vou poder contar toda a história dela aqui, mas enfim, uma jovem, né, de ascendência judaica, que na sua adolescência, na sua juventude, se autodeclarou agnóstica, né? Ela se afastou da vivência da tradição da sua família, tradição religiosa da sua família, né? Vai em busca do conhecimento através da filosofia, da psicologia, né, das ciências humanas, faz faculdade, ingressa num doutorado em outra cidade, né? Ela é uma das primeiras fenomenólogas, né? Para quem estuda filosofia sabe o que representa isso. Então ela foi estudar a ciência da consciência, olha que interessante, né? Aquela que busca a essência do fenômeno e do fenômeno humano, enfim, tudo mais, né? E dado o momento, ela já tinha uma vida intelectual bastante ativa, ela se converte ao cristianismo, ao catolicismo. Ela começa a conhecer os escritos cristãos, mas não só, ela começa a conviver com filósofos, com pensadores cristãos. Então não só a partir dos livros ela vai conhecendo Agostinho, Tomás, enfim, mas também no testemunho dos cristãos, né? E chama muito a atenção, ela viveu o período entre guerras, então na Primeira Guerra Mundial, muitos pensadores, inclusive jovens universitários naquela época, sofreram e viveram a dor da realidade da guerra, né? Bom, ela se converte, né? Tem uma conversão a partir da morte de um amigo muito querido dela, tá? E também associado a isso a leitura do livro da vida de Santa Teresa d'Ávila, que ela conhece quando ela está na casa de amigos filósofos, né? E Teresa tem um papel muito importante também, né, na conversão de Stein. Isso tudo é um resumo, bem resumidinho, né? Ela, depois de uma vida leiga, como conferencista, como docente, ela já tem 40 anos quando ela pede o ingresso ao Carmelo, né? E ela ingressa na Ordem Carmelita, né? E morre em Auschwitz em 42, quando ela já está com 52 anos, assim, né? Enfim, né? Por sua ascendência judaica, mas também por ser cristã, tá? A verdade para Stein
é uma aliança muito grande entre o pensar e o agir, entre a fé e a razão, como já tinha colocado, né? A verdade para Stein, a sua busca, né, pelo conhecimento foi um motor muito grande para ela. Mas ela repousa, digamos assim, repousa no encontro da verdade quando ela encontra o livro da vida, ela lê o livro da vida de Teresa e ela, logo depois da leitura, ela diz, né, aqui está a verdade que eu tanto procurava, né? E para quem conhece um pouquinho mais, né, sabe que Teresa é a pedagoga da interioridade, da mística da interioridade. Então Stein, ela vai trabalhar a verdade nas relações humanas, sim, depois também na relação com o próprio Deus, com a pessoa de Jesus Cristo, mas também na interioridade, a verdade em si mesmo, a verdade de si mesmo, né? Então, são questões assim muito profundas e muito importantes, né, na visão do que é verdade, tá? Então falei, né, a verdade é um encontro para Stein. E é muito legal porque essa afirmação, a verdade é um encontro, a gente encontra também no Papa Francisco, né? O Papa Francisco tem, eu gosto muito desse livro aqui, ó. Esse livro são um conjunto das homilias que ele proferiu na Casa Santa Marta, né? Logo no início do pontificado dele, tem várias homilias, né? E tem essa ideia da cultura do encontro, né? Isso para nós é muito importante, porque a verdade ela não é só a ausência de mentira. Isso, obviamente, né, gente? Não levantar falso testemunho é não mentir, é não difamar alguém, não desmoralizar alguém, né? Muito cuidado com o que se posta, por exemplo, muito cuidado com o que se fala, muito cuidado, né? Porque peneiras passam aquilo que a gente diz, aquilo que a gente faz, né? Lembrei agora das 3 peneiras de Sócrates, né? Que vais contar algo a alguém, passa pelas 3 peneiras. A primeira, é verdade o que tu está dizendo? A segunda, é bom, é pro bem, vai fazer bem, vai edificar, né? E a terceira, é útil, vai fazer diferença, né? Algo que possa contribuir, né? Então as 3 peneiras, muito importantes, né? Então a verdade tem essa dimensão da relação com o outro, mas também tem a relação com Deus, a verdade enquanto revelação, a verdade de Deus enquanto bom, belo e verdadeiro, né? Então, para ser verdade, tem que ser algo bom, algo que edifique, sabe? Ainda que doa, algo que edifique, que faça diferença, né? Que traga para a luz. Mas tem que ser belo. O que é o belo aqui? Aquilo que atrai, aquilo que congrega, aquilo, bem nessa dimensão, aquilo que traz luz, sabe? Né? É óbvio que viver nessa perspectiva, né, da bondade, da beleza e da verdade implica a gente pensar que não é só falar, buscar falar a verdade, né? Mas a forma com que se fala a verdade. Traz caridade, vamos de novo, né? Traz caridade como, quanto, porque a verdade sempre é necessária. A verdade, ela é muito mais um compromisso, ela não é um sentimento, ela não é só um drama de consciência, ela é uma forma de vida, né? Uma forma de vida honesta, uma busca honesta, né? De encontro consigo, de buscar a verdade de si mesmo, nos seus erros, nos seus acertos, né? No seu justo juízo, no saber pedir desculpa, sabe? No saber daquilo que tu é bom e capaz, nas tuas habilidades, nas tuas competências, né? Tudo isso que a gente desenvolve, né? Na psicopedagogia a gente desenvolve muito isso, né? Então sim, mas na relação com o outro também, né? Edificar, sabe? A verdade ela provoca a justiça, mas a verdade revelada, a verdade enquanto cristianismo, ela também leva à misericórdia. Veja, a misericórdia não anula a justiça, tá? Mas a justiça, perspectiva de Tomás de Aquino, justiça é dar ao outro aquilo que lhe é devido. A misericórdia, né, é além disso, passa por dar ao outro o que lhe é devido, né, favorecer a dignidade do outro também, mas ela vai além, também dar aquilo que é meu, sabe?
ainda que às vezes o outro não mereça, né? É saber dar aquele passo da misericórdia, da miséria do meu coração mesmo. A misericórdia tem a ver com isso, né? A miséria do meu coração, eu também sou fraco, eu também erro, eu também preciso que as pessoas me ajudem a viver a verdade, né? Tá? Então passa por aí, certo? Cuidado com o pecado da língua, né? Oh, língua que a gente tem, todos nós, eu também aqui. Graças a Deus nós temos a possibilidade dentro da fé católica dos sacramentos, da vida sacramental, né, da confissão e tudo mais, né, do sacramento da reconciliação, onde a gente é provocado a isso mesmo, né, ao arrependimento. Não quero fazer, não quero viver assim, eu quero agir, ter um agir ético, na verdade. E aí, outra dica, né? Aqui está a ética cristã. Gente, a doutrina social da igreja nos mostra como agir na verdade, né? Nessas perspectivas, certo? Com o outro, com o mundo, com a relação global, conosco mesmo, certo? E com o próprio Deus, tá bem? Então, essa busca pela ética da verdade, certo? Muito cuidado também, eu já falei, né, das questões das fake news, de uma vida fake. Cuidado com a vida fake, gente, não dá para perder tempo com isso, né? Nós estamos em meio a uma pandemia, a gente está vendo como é essencial as coisas mais simples, não é verdade? Então, né, uma dica boa, né, nessa questão, na dúvida, não sei, Patrícia, não sei se eu devo dizer, não sei se eu devo falar, né? Não sei bem como me colocar. Na dúvida, eu gosto sempre de pensar assim, na dúvida se é bom, se é belo, se é verdadeiro, não ultrapasse. Segura um pouco, fica no silêncio, fica na observação, né? Fica com a atenção ligada, não ultrapasse, uma lei de trânsito. Uma outra possibilidade é a busca do equilíbrio, né? Naquela ideia assim, né? Não a falta da verdade e cuidado com o peso do julgamento também, de tu achar que a verdade tá no teu poder, na tua mão. Muito cuidado com isso. Nós não somos deuses. Gente, muito cuidado. Hipocrisia disfarçada de santidade não rola, não dá pra nós, tá? Né? Há um equilíbrio aqui, né? Há uma forma, por isso antes, na verdade, para ser verdade, ela precisa ser boa e ela precisa ser bela, ela precisa atrair, né? O pai da divisão é outro, não está na revelação, e há alguém que acredita. Então a verdade não é só crença, né? Porque o próprio pai da mentira sabe, conhece melhor do que nós, inclusive, mas não assumiu, não tem compromisso com a verdade, tá? Veja, então acho que por aí a gente pode ter algumas pistas, né? A verdade, ela traz sentido, significado para nossa vida, né? É bom, ela traz tranquilidade, ela traz paz, mesmo, olha o que eu vou dizer, mesmo em sofrimento, gente. E a gente sabe a angústia e o sofrimento que temos muitas vezes, pois viver a verdade, viver numa honestidade consigo, com Deus, com os demais, implica nisso, né? A gente sabe que está em Deus quando o coração tá mais tranquilo. Ainda que esteja na angústia, tu sabe que a paz tá aí, sabe? Tá ali também, né? Ela traz paz. Viver a verdade traz paz. Traz complicações? Claro que traz, ainda mais no mundo de hoje. Agir eticamente implica tu é uma pessoa muito diferente, muitas vezes em alguns ambientes, né? Ainda assim, né, essa segurança de estar em Deus, estar trilhando em Deus, né? Stein, para fechar, quando ela fala, né, aquele que busca a verdade, busca Deus, ainda que não saiba, ela inclusive inclui aquelas pessoas, gente, que não tem noção às vezes, não tem conhecimento de Deus, às vezes não tiveram uma catequese adequada, às vezes nem mal conheceram a igreja, não sabem disso, mas a gente vê muitas pessoas muito boas, inclusive que nos ensinam e que às vezes não são pessoas de uma cultura religiosa, né? Então saber ver as sementes do verbo, né? Essa expressão é muito forte, e as sementes da verdade no mundo, né? É muito importante. A verdade é uma, com V maiúsculo, né? Quando Pilatos pergunta o que é a verdade, nós vamos entrar na Semana Santa, nós vamos passar por essa passagem, né? O que é verdade? A verdade. E Jesus, eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Então a verdade é um encontro com esse Deus verdadeiro, com nome e rosto. Ele que revela a pessoa humana, a própria pessoa humana. Ele que vai te revelar a ti mesmo. Ele que vai te ensinar a conhecer, a viver, a agir dentro dessa verdade, né? Então, busquemos aquilo que nós temos enquanto recursos para a verdade. A oração, a vida sacramental, o conhecimento da fé, né? Através dos documentos, através do conteúdo que a gente lê também, né? Os cuidados que a gente tem que ter com isso, tá bem? Eu vou ficando por aqui, que tá super longo já. Bem mais do que foi me pedido, tá? Deixando para vocês assim um grande beijo.